Olá, bem-vindos ao episódio número 8 do podcast Beyond Humane. Hoje temos connosco Jorge Almeida e eu sei que tu adoras este tipo de questões, são questões que tu debates diariamente e muitas vezes depois do almoço e depois de uma sesta de como podemos salvar o mundo. Por vezes até chegas a ligar a inúmeras pessoas para tentar chegar a um consenso. Portanto, tendo em conta que és tão famoso por este tópico tão recorrente, eu gostaria de te perguntar, para partilhares aqui connosco, como é que nós podemos efetivamente salvar o mundo? E já agora, se o mundo precisa de alguma salvação, porque se calhar está tudo bem. Olha, era mesmo isso que eu discuti hoje com a padeira, perguntando como é que a gente salva o mundo? Ela responde-me, olha, não sei, mas são 40 cêntimos em vianinhas, faz favor. E mandou-me à vida dela. Isto Pois, assim nem vale a pre- pena. exato, precisa o mundo ser salvo? Eu vou dizer que sim, não é? Como é que a gente o salva? É uma questão que nos deixaria aqui a falar durante 3 horas. A resposta mais genérica é que temos que de alguma forma reorganizar este modelo de sociedade, muito focada no indivíduo, muito ao estilo do que tem sido o liberalismo dos últimos anos e do neoliberalismo e por conseguinte do capitalismo, e passar a fazê-lo, reestruturá-la com base em teorias mais comunitaristas. Para não dizer outro não, mas digo comunitaristas porque há mais do que uma, obviamente eu terei a minha visão dela, da que poderá funcionar, mas eu não faço fé de que esteja certo ou que não poderá haver outras. A partir deste ponto, o que é que eu entendo por comunitarismo, não é? A ideia de que temos que celebrar um contrato. Não temos que celebrar um contrato, mas a ideia de que há um contrato social entre todos nós e que, na verdade, cada um de nós vem aqui ao mundo para aliviar um bocadinho do sofrimento que é estar vivo, uh, não só a nós, mas também aos outros. E, portanto, não focar tanto na aquisição de bens materiais, na acumulação de que alguns chamariam de capital, assim, constantemente e constantemente, porque daí derivam todos os problemas que, bom, colocam o mundo e o planeta numa situação em que terão que ser salvos. Não existe o crescimento perpétuo num mundo de recursos finitos. E então achar que poderemos continuar nesta tendência de crescimento ad nauseam e eternamente sem que nada daí resulte, sem que não chegamos a um ponto de exaustão destes mesmos recursos do planeta e de nós próprios, é, para mim, é um tanto ou quanto infantil, é ingênuo. Desculpa, infantil não será o termo. Uh, como é que lá chegamos a essa organização mais comunitarista? Bom, implica mandar muito abaixo. Esse é que é o problema. Implica repensar como é que o trabalho está organizado, porque é que alguns têm quando outros não, porque é que, porque é que ter o ato de possuir algo, não é? Te Exato. confere a ti mais direitos ou acesso a direitos que a outros eles são mais elusivos. E como é que isso poderia. Como é que poderíamos alterar isso? Bom, os anarcossindicalistas diriam: bem, olha, sindicalistas, amigos, porque o poder tem que estar na mão daqueles que produzem. E os comunistas também dirão: é isto. E é o que eu também vou dizer. Que passa muito por aí. Passa muito por a classe que produz determinar o que é feito com esse valor produzido. Ao invés do que acontece agora, não é? Em que traz 1%, 10% da população, do top 1%, não é? Que decide mais ou menos os destinos daquilo que é produzido. Bom, isso não é feito sem sacrifícios, não é? Eu acho que quando a revolução. E há alguns que são pessoais, João. Repara, eu estou muito ansioso pela revolução, mas eu já deixei a nota, que é, por favor, salvem, antes de tomarmos conta da fábrica, salvem a receita da Coca-Cola, porque é o melhor sabor de sempre. Mas há que assumir que coisas como transportar milhões e milhões de refrigerantes de ponto A ao ponto B
em pequenos invólucros de plástico para que eventualmente se vão degradar e viver na nossa corrente sanguínea, que é só um pensamento feito de pesadelos, não é? E no ideia- cérebro? Sim, não, a gente já tem o cérebro completamente plastificado e pronto, vive confortavelmente até aos 80, 90 anos. Pinochet viveu bastante tempo. Bom, houve o Pinochet, não estou a pensar no Kissinger, desculpa. Este viveu bastante tempo. Mas sim, estas coisas terão que necessariamente assustar. E é a partir daí que se pode começar a pensar em salvar o mundo. Não sem prejuízo de outras lutas que têm que ser feitas e sempre de forma concomitante. Aliás, uma das minhas recomendações culturais lá para o fim, que eu tenho uma pilha de livros ao estilo do professor Marcelo. Já sei que Que é precisamente sobre isso, ou pelo menos foi isso que eu retirei do livro, que é estas lutas, seja a luta antirracista, seja a luta pelo direito das mulheres, tem que ser tudo feito ao mesmo tempo, porque se deixares alguém para trás, se houver uma minoria que não se emancipar, os processos de opressão voltam a repetir-se e reemergem, interessante. que eu acho sempre interessante. Eu acho que agora muito premente é salvar o mundo da catástrofe ambiental que parece estar iminente. O problema é que as pessoas têm a ideia de uma catástrofe ambiental um bocadinho ao estilo 2012, não o ano, mas o filme, em que vai ser assim uma coisa grave que acontece num momento. Eu acho que não, eu acho que parte dessa catástrofe já aconteceu, acho que já estamos no período de mitigação de danos. E não sou o único que acha isto. Mas para dizer o quê? Que, exato, temos que não deixar que a luta de classes ofusque tudo. Claro que eu acho que é uma pedra basilar de todas estas outras lutas, mas manter as outras como bandeiras, isso eu acho que é essencial. Em particular, por exemplo, a luta das mulheres. Mas já agora, queria deixar aqui uma provocação. Eu ia começar esta pergunta com uma piada, esta resposta com uma piada, que era o que este mundo precisa, João Miguel. Sabes o que é que este mundo realmente precisa? Diz-me, partilha. É de empatia. Temos que empatizar tão forte, João. Tão forte. Like, we gotta empathize so much. Like Becky empathized the other day. I mean, she was great at it. Eu sei que neste momento tu ainda não viste nenhum dos episódios que saíram no podcast, mas eu vou-te dizer que esse é se calhar um dos temas principais de quase todos os episódios, a questão da empatia. Ok, então eu vou estragar essa narrativa. Não, está terrível, mas força. Então, eu acho que a empatia é um sentimento muito bonito e positivo para tu teres nas tuas relações pessoais, mas que tem muito pouco lugar na política. E política é aquilo que nos permitirá salvar o mundo. Não é um tipo que vai inventar nada, não é um desejo feito às estrelas. É através da política, é através de uma ação cá está, de cada um dos cidadãos, mas não individual. Quais são estes agentes da mudança? Bom, podem ser os Estados, podem ser classes, como as quiseres dividir. Mas é, sobretudo, através da política. É através do poder de decisão. Não vai ser uma empresa que nos salva. Não vai ser coisas como a empatia, que é um sentimento muito pessoal. Aquilo que tu acreditas que é empatia, que todos acreditamos, não é? Que é uma coisa que faz o mundo melhor. Bem, talvez, não é? Empatizar é muito bom. Saber te pôr no lugar dos outros é definitivamente um skill que toda a gente devia ter. Eu acho que não o tenho assim tanto, mas eu também não sinto que para este aspecto mais político ele me esteja a fazer particular falta. Porque é quando começas a trazer a empatia para a política que começas a ter aquilo a que alguns chamarão barreiras geográficas de preservação e coisas desse género. Porque o que é empatizar? Empatizar é tu olhares para outra pessoa e reconheceres-te nele. Empatizar é sempre uma coisa que tu fazes com um nós e não com o outro. É mais difícil. É possível, claro que é possível.
E o outro aqui no sentido social, daquele que é diferente. E a verdade é que as pessoas tendem a empatizar com as realidades que conhecem. Claro que podes fazer trabalho de educação, podes procurar saber mais sobre a vida do outro, seja o que isso for, para tentar empatizar. Mas eu argumentaria que vai ser sempre mais fácil empatizar com uns do que com outros. E que vais criar aí uma divisão de um nós e de um outro que é até muito pouco prejudicial. Que é muito prejudicial, peço desculpa. Ok. É a política trazida para a empatia dá-te casos quase, bem, eu ia dizer bipolares, mas isto também é estigmatizante, mas dá-te esta dissonância que tu tens hoje, por exemplo, com dois eventos muito semelhantes, que é o caso da Palestina e da Ucrânia, em que não sei se isto é um hot take, mas eu vou dizer que as pessoas foram muito mais rápidas e capazes de empatizar com o caso da Ucrânia, porque souberam reconhecer nos ucranianos um nós europeu, um nós ocidental. E na Palestina isso não aconteceu. E quando isso depois se torna político, é ver o que aconteceu em Portugal, mas em todos os países europeus, em que se moveram mundos este mundo e o outro para acudir, e bem, atenção, a comunidade ucraniana que estava exilada, que teve que emigrar, mas não se parece conseguir sequer fazer um mínimo, como não enviar armas para Israel, quando as crianças a sofrer são palestinianas. Por isso é que eu não sei se a empatia nos serve assim tanto de um ponto de vista político. Porque tu não tens que empatizar com o outro para saber que ele tem direitos. Ele não tem direitos porque tu te consegues pôr no lugar dele. Porque tu pensas, se isto fosse comigo eu gostava de ter esse direito. Não, ele tem direitos porque é uma pessoa para lá de ti e que por existir neste mundo tem direitos. E é apenas justo que os tenha. Então, eu acho que a empatia é muito bom para temas de psicologia. Para tu criares amigos. Para salvar o mundo? Não sei. Às vezes acho que uma caçadeira dava mais jeito. Posso usar isto como quote do podcast? Eu acho que vai fazer furor. E possivelmente Pode ser essa a tagline. Empatia ou caçadeira? Como salvar o mundo? Muito bom, muito bom. Eu acho que sim. Eu percebo o que é que estás a dizer. No que toca à empatia, eu acho que a visão, se calhar, de algumas pessoas, e se calhar a minha própria visão também, é nas pessoas que nos rodeiam. Ou seja, obviamente que eu próprio não vou mudar o mundo, eu só posso mudar, se calhar, 20 ou 30 pessoas. Pronto, assim um número realista. Mas obviamente que se eu conseguir gerar alguma empatia em 20 ou 30 pessoas, há uma probabilidade de cada uma dessas pessoas conseguir gerá-la em mais 10 ou 20 ou 30. E isso espalhar-se ou não, ou pode, obviamente, isto pode não acontecer. Sim. Porque a pessoa pode sentir realmente empatia e aquilo pode ficar ali e a coisa não se propagar. Mas eu acho que é uma porta que se abre que cria essa possibilidade de poder acontecer. Se isso vai mudar o mundo, possivelmente não. Ou quase de certeza não o vai mudar. Mas vai mudar o mundo ou a realidade de pequenas comunidades ou pequenos setores. Eu acho que é mais por aí. Pois, a empatia como fenómeno viral talvez mude na tua rede de amigos alguma coisa. Talvez até seja o argumento que faz alguém votar X ou Y. Mas eu tenho, particularmente desde que a empatia se tornou um tópico tão forte na cultura pop e na discussão e na narrativa dos tempos, que vejo às vezes pessoas a dizer, não, eu empatizo muito contigo, 3 segundos antes de dizer a coisa mais miserável e execrável. Ou antes, desculpe, nós empatizamos muito com vocês, eu percebo o preço do arrendamento, é impossível, ninguém faz nada para nos ajudar, esse sofá tem que sair amanhã. Exato. E portanto, porque a empatia, tu que consideraste uma pessoa empática, é sempre um exercício quase de, qual é a expressão? Ontológico, não é? Uma pessoa não é empática por fazer algo, é por ser. Mas quer dizer,
toda a gente, ninguém não se considera empática, tirando eu há 5 minutos atrás que disse que não o era. Exato. Mas ninguém, eu empatizo com os melhores. Sou eu, Gandhi e a minha mãe. Possivelmente. E toda a gente tem mais ou menos esta ideia de que é uma pessoa extremamente empática. Mas a verdade é que há limites à empatia. E é esse o problema. Claro. É que há sempre limites à empatia. Mas tu tens que reconhecer nos outros esses direitos, o direito a uma vida boa, que é um conceito que eu acabei por utilizar muito em filosofia. É o direito à vida boa. E todos merecem, consigas ou não empatizar com eles. Mas, fazendo aqui um argumento contrário, há pessoas com as quais eu não quero empatizar de todo. Não, claro. Isso eu percebo. Por exemplo, pensa no crime mais hediondo que tu consigas pensar, não é? Eu não quero nunca empatizar com alguém que o cometeu. Mas eu defendo-lhe o direito à vida na mesma. Às vezes contra os meus próprios instintos. E acho que estou correto nisto. Outros discordarão, não é? Mas eu acho que trazer a empatia, por exemplo, para este tipo de decisões, para o que é que o Estado deve ou não fazer com a vida daqueles que estão encarcerados, a empatia é terrível. Porque nos leva... Porque a maior parte de nós não será capaz de empatizar e mais, não vai querer fazê-lo. Até acha que... Imagina pôr-te na pele de alguém que fez uma coisa terrível só para o compreender. Não. Há coisas que não têm lugar a ser compreendidas. Pronto, e era este o meu take, o meu hot take sobre empatia. Peço desculpa a todos os outros chats que vieram antes de mim se eles burilaram nesta questão e cantaram as preces da praises da empatia e peço perdão por estes 10 minutos. Tentem empatizar comigo. Eu não sou uma pessoa feliz. Não, eu acho que tu te explicaste bem, acima de tudo. E eu acho que fizeste a grande diferença entre empatia a nível político para realmente mudar leis no mundo e mudar coisas que são factuais no mundo, versus empatia do ponto de vista de uma esfera social próxima de amigos, conhecidos e tudo mais, que são obviamente realidades muito diferentes e originam coisas muito diferentes. E eu diria que estou de acordo contigo, realmente, porque se pensar numa pessoa que matou 500 mil pessoas, eu não vou empatizar com ela, mas obviamente que há leis que devem ser seguidas que não têm nada a ver com a empatia e aí é um outro ramo. Portanto, sem dúvida de acordo. Tu tocaste aí inicialmente num ponto que eu acho que é relevante e gostaria de explorar um bocadinho mais, que toca um bocadinho na questão dos bens e na questão das posses e tudo mais. Tu referiste isso inicialmente. O direito de propriedade. Sim, direito de propriedade privada. Queremos falar sobre isso. Há um livro que eu te posso recomendar. Há uns quantos volumes sobre isso. Eu acho... Mas pronto, a gente pode explorar isso. Podes recomendar sem dúvida nenhuma, acho que é sempre útil. Mas eu acho que é só uma questão que está um pouco ligada com a educação. Se calhar não tem 100% a ver com o que estavas a dizer, mas acho que tem um bocadinho a ver. E isso é um assunto que eu falo com alguns amigos, que é, enquanto nós estamos a crescer, enquanto crianças, há muito esta noção de felicidade, enquanto ter felicidade é ter uma boa casa, é ter um grande carro, é ter... Não há ninguém, basicamente, que nos ensine muito especificamente a procurar a nossa própria felicidade. Então nós vemos a felicidade nos outros. E a felicidade dos outros, quando ligamos a televisão, ok, já não estou em 1988, mas ok, foi o ano em que eu nasci, portanto, década de 90, a felicidade, quando ligavas a televisão, é aquele corpo estereotipadamente bem feito, é aquela pessoa que se comporta de uma forma estereotipada, que é o que a norma da sociedade aceita como o que deve ser seguido, o carro de marca, um Lamborghini, o Ferrari, que é inalcançável para a maior parte da população, entre mil e uma outras riquezas de bens e posses, de grandes casas e piscinas e etc. E depois o que acontece em grande parte dos casos, obviamente, é quando chegamos a esse patamar, não todos, mas muita gente, depois abrimos o baú e não há felicidade nenhuma dentro desse baú. E depois ficamos assim um bocadinho, uau, e agora? O que é o significado da minha vida? E eu gostava de explorar um bocadinho esse tema contigo, se tu sentes também que não há uma forma muito clara de nos ensinar a procurar a nossa própria felicidade e se é realmente um vazio de bens que andamos aqui a preencher. Obviamente que isto depois é uma questão pessoal, porque há gente que terá bens e vai dizer que é feliz por causa deles, e é justo.
mas não sei se é a norma, realmente, na verdade. Ora bem, eu tenho a dizer que não encontrei a felicidade em abdominais bem definidos, nem em bens materiais mais supérfluos. Mas há algo a ser dito sobre o quão esses bens materiais afetam a tua felicidade. Há um limiar de posses, de coisas que tu tens que ter que garantam que tu tens tudo para a procura da tua felicidade. Porque é muito difícil estar a tentar ser feliz quando estás numa situação de perpétua carência. Se estás sempre a pensar que chegaste ao fim do mês e o teu ordenado já se acabou no dia 17, hum, não há, não há viagens, não há copos com os amigos que te retirem essa ansiedade. E eu acho que muitos de nós passamos por isso. E não, isto, claro que afeta as pessoas de modos muito diferentes. Pessoas com menos casos. É claro, trabalhador, obviamente, nós não somos todos iguais. Há pessoas que ganham bem mais que outras, mas nós sabemos que 70% das pessoas até ganha abaixo dos 1000 euros. Eu assumo que essas pessoas já passaram por situações de carência. Essas pessoas têm que escolher fazer ou não coisas que as deixariam felizes porque lhes faltam os bens materiais para a procura dessa felicidade. É um Porsche difícil. Há pessoas para quem isso pode ser legitimamente o que lhes traz felicidade. Há pessoas que retiram a felicidade, esquecendo o exemplo do Porsche, mas de uma coleção de qualquer coisa. Porque tu disseste aí uma frase interessante, não sei se foi com esse interesse, que é intuito. Que é, nós estamos sempre a tentar preencher um vazio qualquer. De onde é que esse vazio vem? Podemos teorizar se quiseres, mas eu acho que estamos todos à procura de o preencher com alguma coisa, seja relações, seja viagens por todas as capitais europeias e mais alguma, seja a aquisição de bens materiais supérfluos, daquelas coisas que tu sabes que tens, porque isto é uma exteriorização do quão bem eu estou na vida. Mas há um limiar, a certa altura nada disto está a fazer feliz. Tu sabes que há bilionários e milionários que, pronto, aquilo que os faz feliz é ter likes no Twitter e, por muito que sejam considerados o homem mais rico do mundo, nunca vão ser felizes. Porque, bom, não consegues comprar o amor das tuas filhas, por exemplo. Para algumas pessoas será... Ou seja, a tua pergunta era o quê? Porque é que ninguém nos ensina a como procurar a felicidade ou sequer saber identificá-la? Bom, porque não sei o quão viável isso seria, porque vai ser uma resposta diferente para todos, e porque a ideia que nós temos de felicidade é-nos vendida pelo sistema em que já existimos. Portanto, ela passará sempre pela aquisição de coisas, algo que alimente o sistema em que vivemos. Exato. E isso era o que tem... Exato. Isso é o que tem que ser dito. Olhem, amigos, comprar coisas não nos vai fazer felizes. Mas também não cair nessa lenga-lenga que muitas vezes ouves em telenovelas ou em filmes dizer que o dinheiro não compra a felicidade e que os pobrezinhos na verdade até são mais felizes que os ricos, coitadinhos deles, que têm que sofrer com o facto de serem ricos. Não é? Não. Se estão infelizes por ser ricos, eu tenho tipo uma solução incrível. Paguem impostos, deixem de ser ricos. É fácil, é tão fácil perder dinheiro. Ainda no outro dia encontrei dinheiro na rua, alguém deve tê-lo perdido, e foi muito fácil. Portanto, temos que lidar com esta dissonância, que é uma cultura que simultaneamente diz que, olha, compra esta coisa porque isto te faz feliz e é isto que vai mudar a tua vida. É esta nova escova de dentes elétrica que te vai fazer feliz. É este carro que te garante aquela experiência de conduzir no meio da montanha sem trânsito absolutamente nenhum, que todos os anúncios te mostram. Mas a propósito, lembra-te, o dinheiro não traz felicidade. Contenta-te com o pouco que tens. Aliás, nem queiras ser rico, nem ludes por haver esta diferença de pessoas ricas e pobres. Não o faças. Para quê? Já és tão feliz. Mas a propósito, compra isto. Isto tem que ser explicado às crianças de alguma maneira. Mas o que é que fazes? Em aulas de educação cívica
Um professor chega-se à frente e diz: olhem, amigos, a nossa ideia de felicidade está completamente corrompida pelo capitalismo. E de logo lá de trás vem a seita liberal a dizer-te: isto é doutrinação, isto é marxismo cultural. Portanto, e a verdade é que é, e então? Está errado? Não, o marxismo cultural está errado, é uma teoria da conspiração nazi, isso não existe. Mas a verdade é que tu tens que explicar coisas às crianças que são inerentemente políticas e não podes dizer, ir lá com paninhos quentes e dizer: olha, para algumas pessoas isto é bom. Para algumas pessoas que tu sejas feliz porque conseguiste finalmente aquele carro ou aquela casa com mais assoalhadas do que tu sabes o que fazer com elas. Há pessoas que dizem que isto é bom. Há pessoas que dizem que é ajudar o próximo. Há pessoas que dizem que é constituir uma família e essas pessoas gostarem de ti. Mas ouve, isto é político. Há pessoas que acham que se a tua família te odiar, é na boa. Desde que no Twitter possas dizer que és um guru dos liberais portugueses, ouve, sabes o que é felicidade? É pagar por teres um anúncio na RTP a dar parabéns a ti próprio. Há pessoas que acham isto. Enfim, vocês agora, criancinhas, decidem. Não podes ter isto, certo? Há coisas que são inerentemente políticas e temos que nos convencer que o são. Quem é que tomará este papel? O Estado? Os pais em casa? Bem, eu acho que o Estado devia não mentir. Mas o que é que são... Este conceito de verdade, não é? Em termos políticos, o que é que significa, não é? Temos de estar todos a defender a nossa. Exato. E é claramente difícil traduzir para uma coisa muito objetiva sem conseguir ofender o outro ou achar que estamos a puxar mais para a esquerda, direita, centro, seja aquilo que for. Sim. Puxar para o centro. Tu já encontraste, amigo? Já encontraste a felicidade? Às vezes eu acho que era preciso puxar muita gente para o centro, mas respondendo à tua questão, sim, eu acho que sim. E isso é uma questão que, lá está, também calha às vezes em conversas, muitas vezes de bêbados, é o mais comum, da questão da felicidade, quem é feliz, quem é que não é feliz, o que é que significa ser feliz. Se bem que eu não vou entrar por aí, senão acho que vamos só falar disto o podcast inteiro. Mas eu acho que sim, porque eu acho que consegui descobrir felicidade a partir do momento em que deixei de pensar nela, muito objetivamente, honestamente. E obviamente que certas coisas aconteceram na minha vida que me fizeram, obviamente, sentir bem, porque se houvesse outros problemas mais objetivos e outros desafios, como tu referiste aí, se o salário não chegasse até meio do mês, quanto mais ao final, se houvesse uma doença fatal, se N coisas que poderiam ser, que felizmente não aconteceram até hoje, obviamente que a minha felicidade seria atingida e seria prejudicada. Mas felizmente houve uma conjugação de fatores, acho que adicionados a essa mentalidade de não me focar propriamente muito nisso, que me fez sentir realmente feliz. O que não significa que eu não tenha ambição e não olho para a frente. Isso não é não procurar felicidade, mas é simplesmente... Eu acho que é um bocado clichê, mas é um bocado dar valor ao que nós somos capazes de fazer e ao que temos neste momento, em vez de estar constantemente na ansiedade de procurar aquilo que nunca chega ou que é muito difícil de chegar. Foi o que resultou para mim. Ok. Assim, eu também diria que uma pessoa que está excessivamente feliz e feliz a todo o tempo, talvez não tenha prestado atenção ao que a rodeia. Porque há muitas razões para não estar feliz com algo. Eu diria que se calhar nós teríamos que pensar a felicidade não como um estágio que se atinge, mas como um estado presente e flutuante. Porque não há como estar sempre feliz, ou não há como alcançar um estado de felicidade perpétuo. Porque as circunstâncias mudam, a tua vida muda e não podemos olhar para essas mudanças como um retrocesso. Tu fizeste o trabalho que tinhas que fazer para chegar àquele ponto. E has de lá voltar e se calhar ao longo do dia voltas lá muitas vezes e depois cais em períodos mais sorumbáticos. Sabes, eu fiz nota para usar palavras difíceis contigo. Não, continua. E não ficar com essa ideia de uma certa meta de felicidade e depois, ok, agora está tudo bem. Eu acho que um bom barómetro de felicidade é este. Tu entras numa sala cheia de pessoas que conheces e as pessoas que estão lá ficam felizes por te ver. Ficam, olha, ainda bem que o João está aqui. Ao invés de tu entrares num sítio em que estão lá pessoas que conhecem e estás a dizer,
Lá vem este canalha novamente. Canalha, que é uma palavra que eu adoro. Adoro porque é simultaneamente um nome coletivo e singular. Aquela canalha são várias pessoas. Mas eu diria que é isto. Que impacto é que tu... Ou seja, nós viemos ao mundo, não é? Não pedimos, mas cá estamos, não é? Vamos fazer o melhor que podemos. Já agora, não é? Podemos fazer o oposto, mas podemos não. Eu acredito em fazer o melhor por mim, não é? Mas também pelos outros. Para chegar à conclusão que quando falecer as pessoas vão estar a chorar. E há delas que não chorem. E para saber, pronto, eu vim cá, houve um impacto que se eventualmente desvanecerá no tempo, mas enquanto cá estive eu fiz a vida de outras pessoas um bocadinho mais fácil. E mais tolerável, mais feliz também. É isto a felicidade? Eu acho que sim. Para algumas pessoas que terão tendências para ser people pleaser, quase excessivo, que se esquecem delas próprias, isto talvez seja um bocadinho triggering. Mas para mim este conceito está bom. Não passar fome também é importante. Mencionar isto. As condições materiais para uma vida boa têm que estar lá. E o resto é este outro aspecto. É ter vindo ao mundo, fazer a minha vida, mas a dos outros que me rodeiam. Um bocadinho mais fácil. É fácil fazer isto? Não, claro que não. Há pessoas com as quais eu vou ter antagonismos que não se podem resolver. Nunca vão resolver. Mas enfim. E algumas até foram minhas amigas e depois deixaram de ser. Claro, mas isso é uma evolução humana natural, eu diria, portanto... Uma evolução humana natural. Ok. Sim, uma evolução humana natural. Quando chegares a nível 36, achas que o humano... Tu, enquanto humano, evoluís para quê? Qual é a tua forma final? O que é o teu Charizard para o Charmeleon atual? Eu sinto que já estou num determinado nível, neste caso no 36, porque houve alguém que denominou estas voltas ao Sol como números exatos, e então eu meto-me no nível 36. Qual é que é a minha próxima evolução? Não tenho nome, mas quero acreditar que é uma coisa que dê para navegar aí para o universo e ver filmes infinitamente... Ser beyond human? Humane, peço desculpa. Ser beyond humane. Estás a ver? Tiveste-me de dar a ajuda que eu não fui capaz. Deste-me tudo de mão beijada e eu não fui capaz de... Já viste? Fantástico. João, a minha curiosidade sobre o título deste podcast é se ele é batizado por minha causa. Porque, pequena história, quando nós nos conhecemos, João Miguel Fernandes, ouvintes, saibam isto. Isto faz parte das tuas curiosidades já? Ou... Não. Tinha um blog. Tinha um blog em que ranqueava os amigos que ia conhecendo e que tinha. Havia uma lista de 10 e depois uma linha d'água com outros 3. O 11º, 12º e 13º. Esse o João Miguel MySpace. Atenção, isso havia no MySpace também. Tu tinhas a ordem. Não, mas tu tinhas um blog. E no i5, creio. Sim. E João Miguel Fernandes fazia uma pequena descrição sobre as pessoas. E eu estava até bastante bem classificado. Acho que estava em quinto no ano de 2008 ou 2009. 2009. É 2009. Era o ano das mentiras, sim. Continua. Fui descrito como a pessoa mais humana que tu conheceste. Isto para grande surpresa minha, mas também dos outros amigos que lá estavam, que se perguntavam o que significa ser a pessoa mais humana que já conheceste. E por isso é que este podcast poderá estar relacionado comigo. O nome. Eu prometo que vou convidar alguém de biologia, medicina, para debater o quão humanos nós podemos ser entre nós, ou seja, se há uma percentagem maior. Eu acredito realmente que alguns são menos humanos do que outros, parecem assim um bocadinho uma espécie um bocadinho diferente, mas não vou aqui referir nenhum nome. Essa cena dos tops, sim, isso tem muito a ver com o que eu fui durante muito tempo. É curioso que houve uma inversão de ideias inacreditável, que é, eu sou incapaz de fazer um top hoje em dia, eu sou incapaz de fazer uma ordem, seja daquilo que for, felizmente, mas pronto, às vezes demora-se um bocadinho a crescer. E isso era uma coisa que eu fazia muito em música, cinema, por exemplo, o top dos melhores filmes do ano, e aquilo era uma luta ali a pensar o terceiro e o quinto lugar, o que é que me faz estar à frente, e eu estava ali a comparar um drama passado
no meio da Polónia com um filme de animação japonês. Quer dizer, como é que se pode fazer um top disto? Mas pronto, mais tarde na minha vida apercebi-me que não há necessidade das coisas definir o melhor ou pior para nada na vida. As coisas simplesmente têm um significado diferente umas das outras e é essa a importância. E não vou falar mais em relação a se isto é baseado em ti ou na noção do humano. E vou avançar aqui para as curiosidades, porque eu acho que tu deste esta curiosidade aqui já fantástica, que as pessoas vão adorar, sem dúvida nenhuma, podia ser pior. E eu vou partilhar a minha curiosidade contigo. E também dizer-te aqui que há muitos temas aqui que temos planeados que eu quero falar contigo, portanto vamos ter que tentar aqui um bocadinho, ser um bocado ninjas, que eu acho que conseguimos, certo? Eu acho que nascemos a ver o Ninjatório, portanto conseguimos fazer isto. Portanto, a curiosidade que eu trago aqui para partilhar contigo é realmente, é no fundo uma curiosidade pessoal. E é mais uma curiosidade que não está diretamente relacionada comigo, está relacionada com o meu pai. Ora, o meu pai chama-se Serafim, que é um nome fantástico, honestamente é um nome que eu tenho vindo a gostar com o passar do tempo. Quando era criança tinha muita vergonha de dizer o meu pai chama-se Serafim, meu Deus, que nome, e ninguém, a maior parte dos pais chamava-se José, e Eduardo e Carlos, e eu pensava Serafim, e depois havia o Serafim Saudade, e era, somos miúdos, não é fácil. E a curiosidade aqui não é com o nome do meu progenitor, mas sim com o facto de ter sido jogador de futebol. Foi jogador de futebol do Vitória, jogou com alguns nomes que depois vieram a ser nomes importantes no futebol nacional, como por exemplo o Silvino, foi guarda-redes do Benfica posteriormente e da Seleção Nacional. E isto é curioso porque, segundo terceiros, e o meu pai não fala muito de futebol, é uma época da vida dele, atenção aqui à piada, é uma época da vida dele do qual ele não gosta muito de falar, por determinadas razões, e então tudo o que eu tenho ouvido, ou maioritariamente tudo o que eu ouço em relação à vida dele de futebolista, tem vindo de terceiros, inclusive é do próprio Silvino que eu referi aqui. E muitos referiam o meu pai como dos melhores jogadores com que jogaram, poderia ter sido isto e aquilo, pronto, etc. Poderia ser simplesmente uma simpatia para comigo, mas não sei, eu ouvi isto aos 10, aos 15, aos 20, aos 30, não sei se é simpatia, se é verdade, também não interessa porque não há gravações desses momentos e não podemos voltar ali. Talvez um dia peça àquele gajo que está lá em cima a comandar o mundo. Eu não tenho a certeza que seja homem, quer dizer, talvez seja, porque tem sido tudo grande merda até agora, portanto quase é mais provável. Eu talvez lhe pergunte para mostrar aí uns vídeos. Mas a curiosidade é que o filho nasceu completamente o oposto. E isto é muito, muito engraçado, porque às vezes diz que passa de geração em geração, já ouvi dizer que salta uma geração, ainda estou para comprovar isso, mas espero que sim, porque esse dinheiro dava algum jeito de se poder tornar um grande jogador. Mas esta é a minha curiosidade. Portanto, o meu pai foi futebolista do Vitória de Setúbal durante alguns anos. Em teoria, segundo as vozes, teve algum destaque ou tinha alguma técnica, e eu tenho zero. Basicamente é isto que eu queria partilhar. Portanto, Muito bem. Eu não sabia que tinhas esses problemas com o nome do teu pai, que isso foi o pormenor mais interessante. mas eu era bastante novo, atenção, quando tu me conheceste já não havia problemas nenhuns. Eu acho que é aquele período da escola em que tudo o que sai fora da norma é motivo de gozo. Ou seja, se tu só cresces o bigode um bocado do lado direito, já estás tramado, e se o teu pai tem o nome um bocado em comum ou o teu próprio... Bem, diz-me como é que foi crescer com o nome Escórcio, porque sem dúvida não foi um nome vulgar, não é um nome vulgar da cultura portuguesa. Não é. Mais comum no Brasil, mas não, de todo. Não foi trágico, não foi um drama. Tanto que eu hoje utilizo com muito orgulho no Facebook, sobretudo. Porque há uma história associada que eu acho que honestamente não vale muito a pena contar, mas há muitas confusões com escória. É que nem sequer é parecido. E eu tenho que sempre. É Escórcio, é tal e qual como se lê, não oferece dúvidas. Não foi difícil. É mais difícil, sabes? Ser o terceiro. Porque eu tenho um tio que tem exatamente esse nome, Jorge Costa de Almeida. Tinha um avô que também tinha esse nome. Então eu acabo por ser o terceiro desta geração. E eu tenho muito pouco a ver com os outros dois. O meu avô que eu nunca conheci, era monárquico.
E Ok. como as coisas não passam, não é? Também, estás a ver? Às vezes há aquela ideia de que as coisas passam, saltam uma geração. No caso, não. Nada dali saltou. Acho que era uma pessoa bastante interventiva politicamente, mas ao que parece, bastante monárquico, defensor de uma monarquia ao estilo inglês, liberal. E pronto, não sei como é que, se eu tivesse conhecido, como bem nos daríamos. Ou, aliás, a grande. Uma pergunta que eu tenho feito ultimamente é: e se eu tivesse conhecido, quem é que eu seria hoje? A personalidade que eu acho que tenho, não é? Pelo menos vou fazendo por nutri-la, seria completamente diferente se eu tivesse essa influência do meu avô paterno. Não que a minha escolha política ou a minha inclinação política tenha sido decidida ou tenha sido influenciada por alguém da minha família, porque acho que no geral ninguém. Não, não é que eles tivessem feito pressão ou não, simplesmente não era um tema. Mas em relação ao meu nome, Escócio é aquele, para mim, agora não graças a este podcast, isto é o litmus test de quem é que são os meus amigos, são as pessoas que sabem que eu me chamo Escócio. Ótimo, passei. Depois eu conto a história de, não, isto foi uma família que veio da Escócia, depois ficou com o alcunha e pronto, e veio assim desenvolvendo e a família, a rainha de Inglaterra é a minha prima. Exato. Quando as pessoas me perguntam de onde é que veio o teu nome, porque há algumas pessoas que me perguntam isso, eu normalmente conto essa história do nome da Escócia e dessa ligação toda à Rainha de Inglaterra. Estou a brincar. Essa parte já não conto. Ok. Fora as magníficas curiosidades que já tens partilhado, tens mais alguma curiosidade que tenhas assim designada para este momento ou podemos prosseguir na nossa Acho que não. Curiosidades eu acho que surgem naturalmente. A única curiosidade sobre mim, o factoide que eu conto sempre como cena que parece mentira, mas não é que eu nunca me cortei com papel. Isso é fascinante. Não é. É uma coisa sem interesse absolutamente nenhum. E as pessoas perguntam sempre, mas como? Tens de certeza que não? Não. E sem no momento exato em que reparei que nunca tinha acontecido e depois fui mantendo-me atento. Foi graças à série que passou na TVI, Lois and Clark, um episódio em que o super-homem perde os poderes, se corta acho que era num copo de papel tipo Starbucks, fica muito surpreendido por aquilo estar a acontecer, porque nunca tinha passado por aquilo, e a Lois responde-lhe, mas é só um corte de papel, qual é o problema? E ele naquele momento em que se vê a sangrar percebe, eu perdi os meus poderes. E eu fiquei também espantado com esta noção de que, calma, como é que o papel corta? E depois foi perguntar e aparentemente é muito comum. E desde então tenho sempre reparado. Eu teria 9 anos por esta altura, acho eu. Então mantenho-me invicto na minha longa batalha contra o papel. Aliás, começar uma moção para ser pedra, papel, Jorge. Olha, vamos fazer uma coisa. Quando este podcast for para o ar, vamos criar uma poll para as pessoas poderem votar de quem já se cortou em papel ou não. Porque eu agora estou curioso. Porque eu já me cortei, sem dúvida nenhuma, mas não é um assunto que eu tenha debatido com muita gente. Portanto, se calhar eu sou das poucas pessoas que se cortou em papel. Não sei, e tu és a maioria. Não sei. Se calhar é inverso. Não. Temos de descobrir. Sei que estou em minoria. E o pior, se calhar é mesmo por isto, relacionando. É por isso que eu não consigo empatizar com as outras pessoas, porque eu não sei o que é essa dor. É possível. Não és humano o suficiente. Já está. Se calhar evolui para lá dos cortes de papel. Exato. Quem sabe? Olha, há aqui um assunto que eu gostaria de falar contigo e nós tocámos ligeiramente nele, mas eu queria ir um bocadinho aqui mais em detalhe, que é o assunto da amizade, portanto, o tópico da amizade. E eu vou tentar ser um bocadinho aqui objetivo em relação a isto. Mas é comum, eu diria, ou pelo menos foi o que me aconteceu e às pessoas ao meu redor, que conforme vais crescendo, vais mantendo certos amigos, vais criando amigos novos e que possivelmente, conforme o tempo vai passando, os amigos novos que tu vais criando são fruto de duas coisas. O ambiente social à tua volta, que poderá ser o trabalho ou poderá ser um outro ambiente qualquer, ou interesses muito específicos que tu desenvolveste e tu procuras pessoas que gostem desses interesses para fazeres coisas em conjunto, ou debateres, ou seja o que for. Algo que não acontece quando tu tens 6, 8 ou 10 anos, porque não há propriamente a liberdade de esta malta desta turma, eu não me identifico com eles, vou ir ver outra turma ou vou ver outra malta ali noutro país. Isso não acontece muito. Portanto, muitas das amizades que tu fazes enquanto jovem e que ficam muitas vezes para a vida
são com pessoas que isto poderá acontecer, tu poderás não te identificar muito em certos aspectos posteriormente e mais tarde. E isto é algo que passa na minha cabeça muitas vezes, que é o que é que significa a amizade, ou nem vamos por aí porque isto é demasiado filosófico para conseguirmos debater esse assunto, mas numa questão de tempo, no mundo moderno em que nós trabalhamos, temos as nossas vidas e somos adultos, vamos assim dizer, nós não temos tempo infinito para toda a gente, obviamente, e então temos que um bocadinho perceber onde meter o tempo, o que priorizar e todas essas coisas. Pessoalmente, quem me conhece sabe que eu me desmultiplico bastante por várias pessoas e consigo sempre arranjar tempo porque pessoas são sempre uma prioridade para mim e um interesse pessoal, mas não é o caso da maior parte das pessoas, ou seja, a maior parte das pessoas que eu conheço têm um grupo de amigos com que se dá frequentemente e depois tem um grupo de conhecidos ou outros amigos que vê uma vez por ano. E como é que se faz essa seleção entre, ok, eu tenho aqui um amigo, somos amigos há 30 anos, eu gosto dele como um irmão, ou como um primo, ou seja o que for, mas não é a pessoa com que eu quero estar diariamente aqui a falar das minhas escolhas políticas, ou da música que eu ouço, ou do cinema que eu vejo. Ou ao invés, tenho aqui esta pessoa que conheci há 2 anos, que se tornou um bom amigo e que está exatamente no mesmo nível que eu. Como é que se faz esta gestão? Como é que tu achas que deve ser feita esta gestão, ou como é que tu fazes pessoalmente? Faço mal. Tu tocas aí num ponto interessante, que é as amizades que nós temos enquanto somos crianças, parece que tendem a ser aquelas que duram mais e tu guardas contigo aquilo que. How I Met Your Mother tinha um nome, que era os Legacy Friends, não é? Pessoas que são tuas amigas, mas que não são necessariamente como tu és agora. Tu nunca farias aqueles amigos se vocês conhecessem agora. Sentes isto? E faz sentido. Quando tu conheces crianças na escola, aquilo que vocês têm em comum é que são todos ali da zona. Porque é assim que o processo de seleção para as escolas é feito. Mais tarde, já começa a depender de escolhas pessoais. Que curso é que tu quiseste tirar? Ok, então vais ter muitas pessoas diferentes. Mas elas têm pelo menos todo este interesse em comunicação, não é? Certo, certo. Já, ou seja, garantidamente, à tua volta estão pessoas com pontos em comum contigo, para além do sítio onde tu nasceste, que diz muito pouco sobre ti, na verdade. Nuances nesta frase. Mas, tendencialmente, foi uma circunstância da vida, teve mais a ver com onde é que os teus pais decidiram constituir família. O resto já são tudo escolhas tuas e escolhas que refletem quem tu és. Portanto, é muito mais normal tu sentires que tens afinidade com pessoas que estás a conhecer agora, porque partilhas dos mesmos valores, das mesmas crenças, das mesmas atitudes, das mesmas visões políticas, da mesma forma de se relacionar do que com amigos antigos. Eu vou fazer uma defesa dos amigos antigos, primeiro, porque tu tens com eles um rapport que é muito difícil tu teres agora enquanto adulto, com pessoas que conheces. Se calhar uma pessoa que tu vês que é esta pessoa é a minha pessoa. Não tem que ser necessariamente uma namorada ou um namorado. Mas esta pessoa entende-me. Mas não sei se vais ter o rapport com ela que tiveste com o pequeno Gustavo, quem tu viste a comer macacos de nariz no 4º ano. Porque tu tens uma história partilhada e rica. Este exemplo agora está mesmo a dar frutos. Sim, sim. Que nunca se vai repetir. E eu acho que nós os mantemos, esses amigos antigos, e devemos mantê-los, porque eles também refletem quem nós éramos à altura. Eu não devo nada ao Jorge de 2006, não é? Nós não temos que manter esses amigos porque o Jorge de 2006 queria. Mas eu gosto do Jorge de 2006. E uma maneira, de certa forma, de me lembrar de mim mesmo e de me manter por perto, ou na versão que eu era na altura, são essas amizades que te trazem um bocadinho de quem tu já foste e, no fundo, também ainda és um bocadinho, porque a tua personalidade é um bocadinho feita por camadas. Não é uma pele que tu estás constantemente a trocar. Não, vais acumulando, vais construindo naquelas bases que estavam lá quando eras criança, quando eras adolescente, quando eras adulto e assim sucessivamente, para chegares a este ponto. Mas às vezes é difícil lembrar do que é que estava lá antes, sem toda a bagagem que veio depois. E esses amigos são muito importantes para isso. Há amigos que eu vejo menos vezes
mas que 5 minutos. E estamos a falar como se nos tivéssemos visto a semana passada. Há amigos como tu próprio, com quem eu não falo numa base diária, mas com quem é muito fácil ter qualquer tipo de conversa. Ou que se eu um dia ligar a chorar, tu não me vais Jorge, menos, está bem? E desligar. Ah, o que é que aqui pode ser um bocado perigoso? É que mesmo estas amizades, principalmente estas em que tens um grande rapport, mas não vês aqui sim com essa frequência toda, é que tu esqueces de as manter. E toda a amizade requer algum trabalho de manutenção. No mínimo. E para ser justo, tens que ser tu e a outra pessoa a fazê-lo. Não podes só deixar a cargo da outra pessoa. Porque se calhar a outra pessoa até vai fazê-lo, mas não é justo para com ela. Então, a pergunta é qual? O que é que fazemos em relação aos amigos antigos quando temos amigos recentes que são mais como nós, que gostamos mais? Sim, é uma questão de gestão de tempo, é uma questão de prioridades, em que tu sabes que se calhar vais ter com o amigo antigo e vão falar muito do passado e de questões nostálgicas, mas não conseguem falar de absolutamente nada de agora, e vais ter com o amigo mais recente e sais se calhar inspirado, motivado, porque está-te a alimentar com coisas do teu círculo e de coisas que tu gostas realmente neste momento. Eu acho que se calhar é encarar como qualquer outra relação, até mesmo relações amorosas. Saber que há um período de mais intensidade e que não é triste, é só normal que depois essa intensidade diminua. Sim, agora tens esse novo grupo de amigos, de pessoas que discutem temas fraturantes e super incisivos. Mas isso depois também esmorece e tu conheces outro grupo de amigos, mas mantém-los sempre. A gestão tem que ser. Tens que perguntar: esta pessoa está-me a fazer falta na minha vida? E mais importante, é tenso estar com ela? Porque há amigos do passado em que tu tens que dizer: olha, eu gosto muito das memórias que nós temos um com o outro, mas sempre que nós falamos de um tema atual, é tenso porque discordamos tanto que chegamos quase a ofender-nos ou a levantar o tom. Sim, sim. E ninguém quer estar nesse tipo de relação de amizade. Se era para isso, ias discutir para o outro lado, para um fórum público qualquer. E não é disso que queremos das amizades. E depois é ver o que é que tu retiras de cada amizade. Porque as pessoas cumprem papéis diferentes na tua vida e tu cumprirás papéis diferentes na vida dos outros. Não podes estar sempre a ter conversas com uma amiga ou um amigo. Por acaso, isso amiga, porque é com um amigo eu tendo a ter aquelas conversas mais emocionais ou que requerem alguma energia emocional. Porque, enfim, nós homens estamos todos estragados. E não estamos preparados para lidar com sentimentos, não é? Mas também não é justo ir ter com essa mesma amiga e só falar disso. Quer dizer, porque não podes fazer de uma pessoa, aí estás quase a fazer de uma pessoa a tua psicóloga. Não. Claro, exato. Tens que, para já, dividir o mal pelas aldeias se tiveres mesmo muito para pôr cá fora. E perceber que há papéis que os outros cumprem que requerem uma intensidade diferente de interação e frequência. Cada um fará a sua gestão, acho eu. Eu tenho que rever algumas coisas na minha própria vida, que é o quão eu me vejo embrenhado numa relação, no caso amorosa, e depois esqueço-me de fazer tempo para as pessoas que não a pessoa com quem estou. E depois uma pessoa apanha-se sozinha e faz aquilo que é a tour das amizades, para ver quem é que... Olha, ainda somos amigos, peço desculpa pelos últimos 2 a 4 anos em que estive talvez um pouco ausente. Estava no trânsito e não conseguia atender. Exato, não consegui ter o único segundo para te mandar uma mensagem. Exato. E depois temos tantas redes sociais, eu não acredito que tu não passes 5 minutinhos na casa de banho em que possas só dar um oi ou pelo menos um visto à mensagem que outra pessoa te mandou. Eu sei que às vezes é difícil porque é estímulos vindo de todo lado e nós temos que simplesmente desligar. Mas cá está. Tens uma amizade, tens que a manter. Ou então explicar à pessoa: olha, eu não tenho a energia necessária para isto neste momento. E esperar que a pessoa esteja bem com isso. E aceitar que se calhar não está. Não, claro, e pode vir consequências daí. Mas eu acho que a honestidade, acima de tudo, é uma coisa muito importante e muito relevante, principalmente conforme vamos
em teoria tendo menos tempo na nossa vida e tendo de priorizar outras coisas, portanto, sem dúvida, ser honesto eu acho que ajuda muito e salva muito tempo aqui também. Sim. Isso é outra coisa que tu podes dizer às tuas amizades. 35 horas de trabalho semanal para ontem. E eu prometo que depois passo mais tempo contigo. Não, mas eu acho que no geral partilhar. Mas imagina este discurso. Olha, há aqui 3 partidos que estão a tentar diminuir a carga horária semanal. Vota neles que eu passo mais, que eu vou contigo ao cinema. Uma vez por semana, prometo. Isso seria interessante para ver qual dos amigos mais antigos é que tu irias manter. Mas pronto, não vamos tanto por aí. Mas eu acho que partilhaste mais ou menos também o que eu sinto e também um pouco da gestão que eu faço, que é perguntar-me a mim mesmo primeiro do que é que eu retiro daqui. Eu dou-me com esta pessoa simplesmente porque nos conhecemos há 20, 30 anos ou porque há realmente algum benefício para mim aqui nisto? Porque essa eu acho que é a grande questão aí. E obviamente que depois dessa análise sai um saldo positivo ou negativo e tu tens que gerir essa relação da melhor forma e onde houver, obviamente, honestidade, eu acho que é o caminho a seguir, seja qual for a resposta dessa tua reflexão. Ok. Parece-me. Mas eu punha ali algum tempero na ideia de o que é que me beneficia das relações. Porque isso parece sempre uma lógica de transação. Tá. Exato, não é? Exato. Eu percebo isso. Mas na prática... Às vezes tens que estar lá para uma pessoa a teu prejuízo. Às vezes é só difícil, tens que estar lá. Jorge, nunca fizeste nenhuma compra e tiveste prejuízo? Sim. Pronto. Bem, todas as compras são prejuízo, a menos que ela me faça dinheiro, não é? Certo, mas às vezes é um prejuízo não considerado. Ou seja, assim, tu compraste um sofá, imagina o sofá estragou-se passado Olha, o meu 6 meses. Foi ter comprado uma bicicleta, tê-la pendurado por cima da televisão, ela cai em cima da televisão e tive o prejuízo dessa televisão. Estás a ver? Tiveste prejuízo. Portanto, está exatamente a por cima era uma coisa que eu amava, sinceramente. Bem, ia andar de bicicleta, mas pronto, é assim. Olha, há aqui um assunto que eu tenho que falar contigo antes de nós acabarmos isto sem dúvida nenhuma, porque nós é isso, e ficaram aqui 50 mil temas por debater, mas isso é um bom sinal, quer dizer que temos aqui muita coisa para falar e não o contrário. E o que eu te queria falar contigo destes temas todos que estão aqui, e eu peço desculpa não falarmos da tua grande cidade, da Amadora, que é uma cidade que eu, pelos teus olhos e de outras pessoas como Sérgio Neves, eu tenho visto... Sérgio Neves é filho emprestado, nós gostamos muito dele, mas é um filho emprestado. Mas faz muita promoção à Amadora, vou aqui dizer. Claro. Pronto, mas é uma cidade que me parece que tem melhorado bastante em vários temas e até muito mais do que Lisboa. Obviamente difícil de comparar com Lisboa, porque são cidades de dimensão completamente diferente, mas na questão de mobilidade, na questão de espaços verdes, parece-me que há uma melhoria. Posso estar enganado, atenção, mas é um bocado a ideia que tenho. Mas se calhar vamos ter que deixar esse tema para outro dia, porque há um outro tema que eu queria conversar contigo, que é o tema em relação a um site cultural que se chama Artefactos e que dura desde 2010 e nós estamos em 2024. Não se espelha factos? Não sei se alguma vez ouviste falar, exato. Vê lá se não queres que eu te meta em tribunal por causa do nome. Porque são dois nomes sem dúvida idênticos. Espalha-fatos e artefactos são dois nomes. Que curioso. São iguais. Pronto. E outras coisas acabadas em fatos. Mas eu queria falar um bocadinho sobre isto contigo, porque quando em 2010 nós criámos esse site, qual era a tua expectativa e qual é a tua forma de olhar para isto agora em 2024? Tendo em conta que eu sei que estás muito menos ativo neste momento, muito menos, mas se esperavas que isto durasse em breve 2 décadas, já não falta muito, e como é que tu viste isto inicialmente? Porque andávamos todos na universidade, havia alguns sites idênticos, Ponto Alternativo, por exemplo, Rua de Baixo. Rua de Baixo, ainda no outro dia pensei neles. Excelentes projetos, e eu acho que tirámos muita inspiração desses projetos também, e depois acabámos todos por colaborar muito uns com os outros e fazer amizades de vários desses sítios, ou seja, foi muito engraçado. Mas como é que tu vês a mudança desse paradigma, se calhar em 2010, com agora em 2024, onde temos uma comunidade de cultura e arte que está profissionalizada do ponto de vista de estar registado na entidade reguladora da comunicação social e tudo mais? Pois. Algo que nós evitámos, porque fomos convidados a
E isto é só um blog, amigos. Bom, nós começámos isso em 2010, mas em 2009 houve o projeto Guru, que Certo. teve, salvo erro, uma única edição, e nessa altura já nós os dois colaborávamos nesse mesmo projeto. A minha expectativa na altura era escrever sobre música, que era aquilo que me interessava muito. Música interessa-me e interessava-me. Então, escrever interessava-me muito mais à altura do que interessa agora. E eu só tinha essa expectativa. Era de pôr em frases aquilo que eu achava sobre coisas. Fosse em particular música, que era aquilo que eu me sentia mais à vontade. Enquanto melómano pronto, de MySpace, era só isso. Eu só passava muito tempo em casa a ouvir música e a ler sobre ela. Não tinha outros accolades. A minha adolescência foi muito a descobrir musicalmente. Então, quando esse projeto surgiu, o Artefactos, bem, deixa-me escrever sobre música. Eu adoro as duas coisas. É aqui a convergência perfeita. Tivemos muita sorte na forma como esse projeto arrancou. Um fator importante és tu e a tua envolvência na comunidade setualense, porque tivemos imediatamente visualizações assim que o projeto arrancou, porque algumas pessoas te conheciam e nós íamos e falámos muito sobre bandas de Setúbal, porque era uma cena que estava muito ativa na altura, e acho que hoje ainda também continua, correto? Sim, sim, mudou um bocadinho, se calhar, o paradigma. Já naquela altura era muito do metal e rock underground. Tínhamos os Uhum. More Than a Thousand, 100 Steps, Ella Palmer, Eles Evais. Só os Eles Evais existem hoje em dia. Pois, Mas sim, e agora mudou um bocadinho. Agora temos muito folk, muitos estilos diferentes, cantautores, Garota Não, por exemplo, Tio Rex, aqui a surgir, que na altura não existiam. Mas sim, prossegue. tivemos essa sorte. Pronto, de contar contigo, não foi uma sorte nenhuma, foste tu que começaste o projeto e fizeste os convites. Também tivemos a sorte de ter, na altura, no Blogspot, um contribuidor que era, na altura, uma microcelebridade, hoje é uma celebridade a sério, mas a gente fica-se por aqui. E até mais tarde tivemos uma colaboradora nossa, que era a Mariana, que falou do projeto a um professor que depois, num programa da SIC Notícias, o menciona por nome. E nesse dia nós vemos, acho que era na altura o Site Meter, não, já não seria o Site Meter, já estaríamos no WordPress, não é? As views a dispararem, porque pensamos muito que a imprensa tradicional já não tem o alcance que antes tinha, mas nesse dia uma pessoa falou de nós num programa da Cabo durante 3 minutos e de repente choveram imensas visualizações. Pronto, isso foi uma das coisas que impulsionou o projeto. E depois era nós querermos ir a tudo e mais alguma coisa. Não havia não havia tantas zines, não havia tantas zines na altura como há agora. Ou, aliás, em 2010 acho que ainda não havia muitas. Depois houve ali um período em que levantavas uma pedra, era cada uma saíam logo 3 ou 4 zines. E agora acho que já estamos a consolidar-nos numa única só, que por acaso é a Comunidade de Cultura e Arte. E, mas nesse período em que nós começámos, não havia muita concorrência, nem nós nem pensávamos realmente nisso, porque nós linkávamos e falávamos com as outras pessoas das outras zines. Os fotógrafos então colaboravam ora com uns, ora com outros. Para eles era excelente porque não dá acreditação pela Rua do Baixo, acreditação pela Artefactos, não dá esta, acreditação pela Espalha Factos, e assim sucessivamente. Eu próprio também cheguei a escrever, não escrevi muito, escrevi sempre para o Artefactos, mas acho que cheguei a escrever para outras publicações. A mais recente foi até uma revista que saiu a imprensa, que era a Ultraje. O que é que mudou desde então? Bom, eu fiz um Deixa-me curso. só interromper-te aqui um bocadinho. Peço imensa desculpa, mas eu tenho que referir isto. Eu acho que há um fator que muito marcante que nos fez ter, eu não vou dizer sucesso, mas que nos fez crescer naquela altura, que se chama Hugo Rodrigues. Eu acho que foi ter uma pessoa como o Hugo Rodrigues, que tomou conta de toda, se calhar, a componente mais técnica do site, toda essa gestão e a disponibilidade que ele tinha de fotografar um concerto à segunda, à terça, à quarta, à quinta. Ele basicamente conseguia fotografar todos os dias da semana. Chegou, inclusive, a fotografar 2 concertos num dia, que é absolutamente extraordinário. Eu acho que sem o Hugo, eu não sei se o Artefactos tinha crescido metade daquilo que cresceu. Não, definitivamente não. O Hugo funcionou ali como o pai de todos nós e
o grande gestor do projeto, apesar de ele estar lá só como fotógrafo, ele, bem, já continua a responder aos mails, mas foi ele que nos manteve mais ou menos na linha. Mesmo quando eu estive mais ativo, já mais tarde, em 2018 e 2019, era semana sim, semana não, era o Hugo a mandar mensagem: "Ei, veio cá, banda X ou RCA?" Eu, ok. Quem são? Não sei, Jorge. Bora, está feito. E foi um período muito bom para mim, não sei se para ele também, mas que também me cansou muito. E de certa forma foi quando a pandemia instalou que eu percebi: ok, eu por acaso curto não ir tensos para concertos com um bloquinho de notas e uma caneta, tirar notas e desfrutar só do que estou a ver. Bom, mas perguntavas o que é que mudou desde então. Ahm, as redes sociais são muito mais o sítio onde tu consomes esses média. Tu não precisas de ler a review de uma pessoa sobre o teu álbum. Ele já lá está. Vai só ao YouTube e ouve-o. Ou vai ao TikTok e já tens alguém a falar sobre isso. Um tipo que é um bocado paradigmático do que acabou com as publicações, não acabou, mas da mudança de médios, é o Anthony Fantano, não é? Que enquanto escritor, alguém que fazia recensão crítica de álbuns, tinha acesso moderado ou era difícil também arranjar trabalho ou que pagasse bem, e saltou-se para o YouTube para fazer vídeos e aquilo correu muito melhor, porque lembrando, é a convergência de duas indústrias a morrer, que é a indústria discográfica e a imprensa escrita. Portanto, estar nesse meio é terrível. Mas acho que nós e toda essa gente da altura fomos um bocadinho pedrada no charco, porque tirámos os gatekeepers desse tipo de conteúdo do seu pedestal, e alguns de nós que depois até começaram a colaborar com esses médias mais antigos, mais qual é a palavra? Não é confirmados, mas que já estão institucionalizados, escreviam tão bem ou melhor. E aliás, foi uma das coisas também que tirou um bocadinho os rose tinted glasses sobre a imprensa escrita. Foi quando eu achava que, ok, eu estou a fazer este trabalho, não estou a ser pago. E este tipo está, ou esta tipa está, e é esta a qualidade do trabalho apresentado. Eu quero mesmo estar nisto. Eu tenho a certeza que quando andava com o Hugo Rodrigues, que nós passámos 3 ou 4 primaveras a dormir, dormimos no chão, literalmente no chão, da primeira vez que fomos ao Primavera, ou pagar hotéis à beira da estrada, hotéis à beira da estrada para poder ir ao Primavera. Só tínhamos direito a um jornalista e a um fotógrafo, e ver publicações que tinham mais, e depois o trabalho que eles punham naquilo era muito pouco meritório, deixou-me um bocadinho escaldado. Eu tenho a certeza de um concerto de Grizzly Bear no Primavera, em que eu fiz a minha... Desculpa, é o meu cão que se está a coçar lá atrás. Concerto de Grizzly Bear no Primavera, que foi infelizmente uma seca, mas uma absoluta seca. E eu ia com expectativa, porque eu gostava e quis escrever sobre um bom concerto. E não fui capaz, fui tirando as minhas notinhas, de vez em quando parava, olhava em volta, olhava para o público, ok, está toda a gente como eu. Estamos aqui, mas a desfrutar como se estivéssemos a ler como se estivéssemos em casa. Ou pior, até a fazer um Fediver. E no dia seguinte vou escrever sobre isso. Uma das coisas que faço é também ver o que é que as outras pessoas escreveram sobre e ver uma publicação de renome com uma reportagem que tinha zero a ver com o concerto que tinha sido visto e tinha sido publicada no próprio dia, pá, e uma meia hora depois. Ok. Conclusão, que é uma coisa que eu tive que só assumir que era algo que as pessoas faziam. O texto já estava escrito. Certeza absoluta. A pessoa já tinha visto um concerto de Grizzly Bear, escreveu frases, deixou ali partes em branco e depois, bem, preenche o que faltar com o nome da música que vem nesta altura e assim sucessivamente. Porque foi uma dissonância cognitiva ler aquilo que ele tinha e aquilo que eu... Bom, não sei já que era um ele. E aquilo que eu tinha
E eu via descrições do público a entrar em apoteose. Eles estivemos sentados o tempo todo. Onde é que tu estavas a ver isto? Aposto que sim. Mas foi uma coisa que me deixou mesmo quase sem energia. Do género, eu quero mesmo pertencer a isto. Por um ordenado fraquíssimo, também digo. Não, claro. Não, sem dúvida, eu também passei pelo mesmo e também cheguei à mesma conclusão. E depois nós estivemos no curso de Comunicação e Cultura da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Uma das coisas que eu aprendi é que ninguém em Portugal fala realmente sobre cultura como eu gostaria que falassem. Nós chegámos os dois a fazer reviews, recensões críticas de filmes. Eu fazia-os alegremente, não é? Um bocadinho de sinopse, um bocadinho da minha opinião, dizer que este esteve bem, este esteve mal. E depois tive aulas com o Fernando Guerreiro. Eu também. Que me deu análise fílmica. Eu percebi que devia ter tido vergonha de tudo aquilo que escrevi. E pior, eu não estava sozinho. Mais grave ainda. Pessoas que eram pagas e era a profissão delas também deviam ter ainda mais vergonha do que escreviam, porque tinha zero de análise cultural. Tinha zero de análise fílmica. Eram pessoas a dizer o plot A aconteceu porque B, não achei que fizesse sentido. E ir à vida e dizer pronto, está feito. Sem dúvida, era 90% das críticas, para não dizer mais, sem dúvida nenhuma. E pronto, foi uma das... Acabei por me cansar. Eu disse 15 anos, mas eu ao fim de 10... Aliás, de 5 já estava cansado. Depois, felizmente, comecei a fazer aquelas reportagens no RCA de bandas punk, a largar um bocadinho a lógica dos festivais e dos concertos grandes e percebi que a música vive aqui. A música vive nestes gajos que tiveram que vender uma guitarra para chegar cá, que têm 30 fãs, estão cá todos e conhecem todas as letras, mas que mais ninguém sabe quem são. Era aí que estava. E mesmo assim, ao fim de algum tempo, começa a ser difícil dizeres algo diferente de tocaram esta, as pessoas gostaram. Depois tocaram outra. Gostaram também. Claro, exato. Isso é uma coisa com que já há muitos anos que não acompanho, nem leio, nem me identifico. Críticas de concertos, já não vejo que me acrescente particularmente nada, porque é uma experiência tão pessoal que não faz muito sentido eu estar ali a absorver o que é que a pessoa X achou sobre um determinado concerto. E muito sobre outras questões culturais. Mas pronto, infelizmente não temos tempo para isto. Infelizmente temos que saltar para as nossas recomendações culturais e temos cerca de 4 minutos para fazer isto. Portanto, temos que ser aqui ninjas. Uau! E a razão pela qual eu digo 4 minutos e não 5 é porque quando se diz 5 minutos nunca é 5 minutos, mas quando é assim um bocado mais minutos são muito 4 específico. minutos. Okay, e isto já gastei 30 segundos. Portanto, vou começar com isso aqui muito rapidamente. O que eu trago hoje aqui é um livro do Alexandre Couto, Sinais de Fumo. Eu vou aqui mostrar para quem nos vê em vídeo. Quem não nos vir pode simplesmente ir ao Google e pesquisar. Eu recomendo muito o livro do Alex. O Alex é de Setúbal, tal como eu. Ele escreve basicamente sobre o bairro do Viso. O bairro do Viso é um bairro muito interessante, muito único. É um bairro de pescadores, de pessoas, no geral, ligado a pessoas mais pobres, porque lá está ligado à pesca, portanto, obviamente, pessoas mais pobres, e muito ligado à droga também. Portanto, era um dos bairros onde a droga entrava na cidade de Setúbal, onde havia muito consumo de cannabis e tudo mais. E o Alex pega nesse conceito, na sua envolvência e no facto de ter crescido no bairro do Viso, e desconstrói, desmistifica e mete quase gangsters a terem um enorme sucesso porque criam uma startup que vende droga de forma legal e aquilo eu acho que é completamente delicioso. Acho que é fantástico de todos os pontos de vista, personagens com enorme identidade e bastante likeable, portanto uma excelente análise, eu diria social, porque ele é extremamente capaz de fazer análises sociais bastante complexas e isso nota-se aqui. Uma leitura simples, ao mesmo tempo, um livro que eu recomendo bastante. A outra recomendação que eu tenho é um documentário que se chama Dolphin Man e é sobre um mergulhador, possivelmente o mais famoso de freediving, que já faleceu, que se chama Jacques Mayol e que deu origem a um filme chamado O Grande Azul, de Luc Besson, em 1988. Ele na altura era vivo, foi consultor do filme, portanto recomendou muitas coisas que deveriam ser usadas no filme, e o filme é baseado em muita coisa da sua vida pessoal. E além de ser uma pessoa algo fascinante, e eu acho extremamente fascinante que alguém acorde de manhã e pense,
ok, eu vou tentar mergulhar até 200 metros aqui debaixo d'água, onde os meus pulmões ficam do tamanho aqui do macaco do nariz, e onde eu não tenho nada que me auxilie a respirar, e chegar cá acima à superfície e tenho que ser auxiliado por alguém porque o cérebro já não chega ao oxigênio e eu já não consigo pensar e se calhar vou morrer. Eu acho isto absolutamente inacreditável. Não é que não se faça noutras áreas, como montanhismo e tudo mais, também se faz, mas acho extraordinário e acho que o documentário vale muito a pena ver, é muito interessante. É isto. O que é que tens para recomendar? Agora os meus 4 minutos. Então, Força. eu vou fazer 2 recomendações que têm que ser emparelhadas, porque falei delas recentemente e recomendei a uma amiga minha e faço esta recomendação. Ver o documentário Ways of Seeing, de John Berger, ou ler o livro, mas o documentário é muito bom e está todo no YouTube. É de década de 70, 80, agora não tenho bem a certeza. Se quiserem entrar em análise cultural, e foi por isso que eu me lembrei dele, porque eu sabia que íamos falar de artefactos, isto desbloqueia-vos qualquer obra de arte para passarem a saber analisar e a ver o que não está imediatamente no enredo, e ver depois, para aplicar os conhecimentos, A Portrait of a Lady on Fire, of a Woman on Fire. Não, agora Lady, acho fiquei eu. confuso comigo mesmo. De 2019, porque é muito sobre o É male gaze versus o... É lady? Versus o female gaze. E eu acho que é um filme sobretudo sobre mulheres a resgatarem o próprio olhar. Retirar aquela ideia do male gaze e trazerem para si, não, a nossa forma de nos vermos a nós próprios. John Berger tem uma frase que é Men see themselves, women see themselves being seen by men. E eu acho que o filme é uma resposta a isso. Vejo o documentário e percebo o quão brilhante é aquele filme. Fiz 18 páginas de notas sobre esse filme. Bom, outro filme mas desta feita de animação, perdoem-me o japonês, Nasu Andalucia no Natsu, de 2003. Se gostam da animação da Ghibli, mas já viram todos os filmes, porque se gostam, claro que já viram, vejam este. É sobre ciclismo. Alguns dos artistas trabalharam também com a Ghibli, ou se quiserem ser muito pedantes, Ghibli. Vale muito a pena e é pouco conhecido. Livros, tenho Direito à Preguiça, do Paulo Lafarge. Agora, isto é que tinha dado jeito a não ter invertido a câmara. Não é sobre a inteligência artificial, mas eu acho que nos pode dar alguma pista de como isso mudará ou não mudará absolutamente nada a forma como o mundo está organizado e como o trabalho se organiza. Outra recomendação, Não Serei Eu Mulher, da Bell Hooks, aquilo que falava há pouco de as lutas terem que ser feitas sempre concomitantemente para que não deixe que o processo de opressão não se repita numa minoria deixada para trás. Eu retirei daqui. É um livro mais sobre epistemologia, sobre porque é que não há mulheres negras a escrever sobre elas próprias, porque é que a imagem da mulher negra é sempre feita a partir de escritos feministas, mas de mulheres que eram brancas ou de homens negros que não eram necessariamente feministas, e como essas mulheres negras ficaram deixadas para trás. E se viu nessa opressão repetir também por parte de pessoas da luta antirracista estereótipos que anteriormente seriam das pessoas brancas extremamente racistas. Pronto. Fascismo no cotidiano de Vítor de Sá, para perceberem que o quão banal era o fascismo na altura e como as pequenas coisas. Ele escreve sobre o dia em que a Segunda República cai. A Primeira República cai. Sim. Tudo bem. E que foi uma coisa banalíssima para ele. Foi só uns tipos a cavalo que passaram por ele e perguntaram: Lisboa é para onde? É para ali. Pronto, está feito. João Ferreira e a União Europeia não é a Europa, para pessoas que estejam indecisas sobre em que partido votar. Porque às vezes para mim foi determinante. Pronto, fica a recomendação. Para mim foi determinante ler Cartas a um Jovem Poeta, Rainer Maria Rilke? Não sei. Porque é um livro que, depois de ler, podemos finalmente acabar com a praga de livros de autoajuda. Não é um livro de autoajuda. É um excelente livro. É literalmente o que é. As cartas deste tipo a um jovem poeta a dar-lhe conselhos.
E honestamente é melhor do que qualquer uma dessas bagunçadas de psicologia e sociologia dos 300 que vende e pulula nas estantes da FNAC. As últimas recomendações são algo pessoais. A Guerra a Leste, do Bruno Carvalho, Bruno Amaral de Carvalho, para não confundir com o outro Bruno Carvalho. Jornalista que esteve do outro lado da guerra, quanto a mim, escrito de uma forma bastante imparcial. Há pessoas que discordarão disto. Eu também, fazendo um disclaimer, o Bruno é uma pessoa que eu conheço pessoalmente. E também sei, por o conhecer pessoalmente, que isto se lê de uma forma bastante imparcial e que ele está a tentar ser o mais justo possível para com o retrato da guerra, sem a romantizar. E o último, que é o meu livro favorito sempre, que é uma escolha que eu, sempre que posso falar dela, falo, que é O Último Unicórnio, do Peter S. Beagle. Se gostam de O Senhor dos Anéis, este é o livro para vocês. É um livro escrito não é poesia, mas a linguagem é bastante poética. É pouco conhecido. Há um filme, mas eu recomendo ler o livro primeiro e ver o filme depois. A história é sobre um último unicórnio. Imagine-se. E eu não vou dizer mais. Saibam só que fez muito por mim numa altura difícil. E eu não consigo recomendar um livro chamado O Último Unicórnio, porque é um título que é muito difícil de vender, mas têm que acreditar em mim. É só agarrar e ler. Pronto, está feitas as minhas recomendações culturais. Jorge, muito obrigado. Foram 4 minutos. Recomendações. Foram, acho que sem dúvida nenhuma. Estamos todos aqui a contar com o cronómetro. Mas muito obrigado. E obrigado por esta conversa que eu acho que foi muito enriquecedora e deu aqui para debatermos vários assuntos. E tínhamos tantos mais para debater, mas a vida é assim. É verdade. Não podemos esticar a corda demasiado, porque senão arriscamos que aquelas pessoas que aguentaram depois dos 40 minutos, que são já muito poucas... já vamos em 1h22, é verdade. Exato, exato. Portanto, ficamos por aqui. Mas muito obrigado. É verdade. E até uma próxima, porque acho que temos muito mais para falar ainda. Sim. Quero muito falar sobre a Amadora. Quero muito falar também sobre mobilidade a fundo e sobre o desporto. Nós falamos pouco sobre o desporto. A menos que seja futebol. Nós, sociedade, não tu e eu. Futebol não interessa. Claro. Exatamente. Menos a seleção de França de 1998. Quiçá o melhor conjunto de 12 gajos num campo. Possivelmente. Pronto, muito obrigado. Obrigado.